Ao longo de mais de 400 anos de existência da educação, o sistema escolar não mudou muito. O que mudou nesses últimos anos, pelo menos os últimos 100 anos, foi a economia e a estrutura familiar, que vem se mudando drasticamente. E o que tem acontecido é que a escola cada vez mais tem sido exigido de uma coisa que ela não está preparada para ser. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Oi, seja bem-vindo ao canal Resenha Educação, um canal que fala sobre educação a partir do ponto de vista do professor. Se você quer se manter atualizado sobre esses tipos de assunto, não deixe de se inscrever no canal agora. Apesar da sociedade vir lidando com a educação desde antes de Cristo, ou seja, mais de 2000 anos, quando chega por volta do século XVI, há uma mudança drástica no sistema de ensino e se estabeleceu uma estrutura que vem até hoje. E o que aconteceu foi que, naquela época, por volta do século XVI, os militares começaram a enxergar que se o soldado estivesse instruído e soubesse o que ele tinha que fazer, os generais ou os comandantes iriam ficar muito mais tempos livres para pensar com relação à estratégia e estudar sobre outras coisas. Então, se estabeleceu que aquela grande massa de soldados ou grande massa de pessoas precisavam ser instruídas. Quando dá o início do século XVII, por volta do ano 1620, por ali, e tem-se a ideia de pegar um grupo de bombeiros, né, e dar uma aula geral para aquelas pessoas ali, e não de um a um, ou deixar que eles se instruíssem por si só. E a partir dali começa um marco significativo para o que a gente tem na estrutura hoje em dia, onde existe um grupo de pessoas, e esse grupo de pessoas vai ser instruído com uma determinada quantidade de informação, e que depois ele vai ser averiguado se ele vai conseguir executar aquela informação ali, botar em prática aquela informação ali que ele aprendeu. Enquanto até aquele momento a educação era voltada para uma pessoa ou pouquíssimas pessoas, 2, 3, 4, 5 pessoas no máximo ali ao redor, a partir desse momento a sociedade começa a ver, né, que a educação em massa surte mais efeito e ele no sentido de propagar para mais pessoas, né, e a gente poderia ter um controle, o Estado poderia ter um controle sobre aquilo dali. Então, a partir daquele momento, a educação deixa de ser uma educação personalizada e passa para ser uma educação em massa. Com isso, o Estado e a sociedade começam a perceber também que, com essa estrutura, a gente tem condições de instruir as crianças de uma maneira mais prática e com uma solução econômica. O que eu quero dizer com essa solução econômica? Dificilmente hoje em dia, até mesmo hoje em dia, a gente conseguiria instruir os filhos em casa. Eu falei com essa problemática no vídeo de homeschooling. Você pode ver aqui no card o vídeo que fala sobre isso. Mas basicamente é o seguinte: dificilmente os pais conseguiriam instruir os filhos em casa porque os pais não têm todo o conhecimento necessário para uma determinada área em específico. Então, por exemplo, vamos pensar que o pai é contador e que a mãe seja arquiteta, ou que o pai seja designer e a mãe seja médica. Dificilmente eles teriam conhecimento específicos para estar instruindo os filhos, por exemplo, na área de geografia ou numa área de história, ou seja, qualquer outra área, né? Ou até mesmo sobre a área de trabalho deles, que eles não sejam especialistas. Então, a escola surge como um modelo econômico de fazer com que os pais tenham condições de pagar 10, 15 profissionais para ajudar eles a desenvolverem os filhos. E porque isso, para ser feito em casa, seria basicamente impossível. Imagine você contratando, sei lá, 8, 10, 15 profissionais, 15 professores diferentes para instruir o seu filho em casa. Então, a escola definitivamente é um modelo econômico que viabiliza para a maioria das famílias, né, do mundo inteiro, de instruírem os seus filhos. Essa é a expectativa. Então, quando a gente está lá por volta do século XVII, essa ideia é criada de uma instrução em massa. E isso começa a partir da experiência que o Estado tem com os soldados, né, os soldados bombeiros.
E se funciona para eles, também vai funcionar para a criança. Naquela época, a criança basicamente não tinha os direitos e as facilidades que a gente tem com relação à criança atualmente. Basicamente, naquela época, a criança era um adulto pequeno. Então, ele era considerado dessa forma. Então, se funciona para o bombeiro, se funciona para o militar, vai funcionar também para a criança. Então, vamos aplicar esse sistema. Então, a partir daí, a gente já vê um equívoco de comparação que tem com relação ao que as pessoas dizem que a escola atual é baseada no modelo industrial. Não, a escola atual não é baseada no modelo industrial. A indústria utiliza e utilizou esse modelo para se beneficiar, mas o modelo atual, se for estudado a fundo, vai se ver que a estrutura dele vem do militarismo. Tanto é que hoje em dia as escolas que são com perfil militares, seja PM, seja do Exército, seja do Bombeiro, né? A gente tem casos, por exemplo, no Ceará, de escolas, tanto no Ceará quanto no Rio de Janeiro, de escolas de extremo sucesso com relação ao aluno, e a estrutura de aula que eles dão é extremamente associada ao modelo escolar original, e é um dos motivos pelos quais eles funcionam, né, melhor do que muitas outras escolas. Em momento nenhum eu estou dizendo que eles são os melhores, ou que eles são o foco que deveria seguir, ou nem que a educação deveria seguir isso, porque o que acontece é que existe toda uma questão, principalmente no Brasil, com relação aos militares e com relação à doutrinação das crianças. Além disso, ainda tem o conflito de que a gente está falando de educação em massa. Nem todo aluno se adapta ao modelo e nem todo aluno vai ser instruído da melhor forma através desse modelo. Então, de uma maneira geral, o que eu estou falando é de que a estrutura escolar, o sistema escolar coincide exatamente com o modelo do militarismo, com o modelo escolar dos militares. Não porque eles são os melhores, porque o sistema nasceu assim e o sistema é modelado para esse tipo de situação. Em momento nenhum eu estou dizendo que esse modelo é o melhor ou que ele deveria ser seguido. É apenas uma constatação de um fato. Principalmente para quebrar essa ideia, dizendo que a escola foi montada para a indústria e foi baseada no modelo industrial, onde os alunos se sentam um direitinho atrás do outro e fazem o que é mandado da maneira como o professor deseja. É parecido, mas é totalmente diferente do modelo para o qual a escola foi criada. Então, o que acontece é que por volta do século XIX, com a Revolução Industrial, a gente começa a ter necessidades, né, da sociedade evoluir e de cada país montar uma estrutura que dê condições para o desenvolvimento dele. Na verdade, um pouquinho antes, os países estão começando a se constituir e as pessoas que são líderes ali daquela região estão tentando fazer com que aqueles blocos, né, que lá na frente a gente vai chamar de país, se una e aquelas pessoas entendam que elas estão dentro daquele cercadinho ali. Como assim? Na Itália, para se ter um exemplo, na época que ela está se constituindo enquanto país, ela tinha basicamente só 2% das pessoas que viviam dentro daquela região que falavam italiano. Então, os líderes daquela época, as pessoas que estavam tentando constituir a Itália, fizeram com que pessoas que falassem italiano fossem viajar naquela região ali, para que a língua fosse uma língua comum e as pessoas conseguissem se comunicar. Mas não só isso, não só esse profissional, não só o professor de línguas, mas o professor de história também. O professor de história exerceu um papel primordial, né, na constituição dos países, porque era ele que contava as histórias a partir de um ponto de vista que favorecia a união daquela sociedade, no sentido de
dizer, olha, a gente passou por essa história junto, a gente vai passar por muito mais histórias, olha, aquele povo ali é inimigo, ou então esse povo aqui é amigo por conta disso, ou seja, de fazer a unificação daquele grupo, daquela sociedade ali, de uma forma que eles entendessem que eles falam a mesma língua e eles passaram pela mesma história, então por isso eles deveriam continuar juntos. Com o aumento da população e com o crescimento exponencial dos problemas que a sociedade internamente ia vivendo e com as relações com os outros países iam aumentando, o que aconteceu foi que os países foram vendo a utilidade da escola para resolver determinados problemas. Dentre eles, a criação de exércitos muito mais eficientes. Por exemplo, os nossos colegas aqui da América Latina foram exatamente nesse caminho. Uma forma que o governo viu de estar fortificando os exércitos e preparando foi massificando as escolas. E uma outra possibilidade que os países foram criando foi na questão de preparar a mão de obra para essa revolução industrial que estava acontecendo. No Brasil, por exemplo, existe a questão de uma saída em massa das pessoas da zona rural e de uma instrução em massa de uma população que não era educada ainda. A gente está falando no início do século XX, por volta de 1900, ou seja, as pessoas tinham uma instrução muito baixa e o Brasil, para que ele se desenvolvesse, ele precisava educar essas pessoas. As pessoas basicamente eram, entre aspas, matutas, né? No sentido de não conseguir lidar, de conviver em sociedade e usar a tecnologia que estava sendo cada vez mais implementada ali naquele momento. Então, para que as pessoas não perdessem, por exemplo, a mão dentro de uma máquina a vapor, dentro de uma máquina que estava cortando uma determinada chapa, então era preciso que eles fossem instruídos, e não só fossem instruídos como usar aquilo ali, ou como se comportar, ou como agir em determinadas situações, mas como também era muita gente, o modelo precisava selecionar pessoas que tivessem mais aptas a executar aquele tipo de tarefa ali. Então, nesse momento, a gente começa a ver que a escola era um modelo ideal para estar fazendo essa instrução em massa, né, de pessoas para que fossem trabalhar na indústria. Então, como é que a gente faz? A gente coloca todas essas pessoas dentro da escola e lá dentro da escola a gente vai começar a selecionar os melhorzinhos, né? Ou seja, as pessoas que conseguem reagir melhor àquelas instruções ali. E o que a gente vai ensinar? Não interessa, você ensina qualquer coisa. Bota qualquer coisa lá que seja difícil, que a gente não precisa de toda essa população trabalhando dentro da indústria. A gente precisa dos melhores ali. Então, era basicamente um processo seletivo para que você conseguisse o seu emprego. E mais ainda, já que os pais vão estar dentro da escola, ou os pais vão começar a ir para a indústria para trabalhar o dia inteiro, então, enquanto os filhos deles não estão dentro de casa, né, sozinhos, não vão poder ficar dentro de casa sozinhos, o que a gente faz a gente já vai colocando essas crianças dentro da escola e a gente já vai preparando essa mão de obra lá para frente, e lá na frente a gente faz esse processo seletivo de pegar os melhores. Então a gente mata 2 coelhos com uma cajadada só. Uma, prepara o pai. 2, pega o filho e coloca dentro da escola, que enquanto o pai está trabalhando, o filho está dentro da escola, e a gente já vai preparando a geração futura de trabalhadores. Então, nesse momento, o que a gente tem já é um problema muito grande, dizendo o seguinte, olha, as crianças estão indo para a escola e o que elas vão aprendendo dentro da escola? Não interessa. Interessa que elas ensina qualquer coisa para elas, que depois, lá no final do processo, a gente vai ver quem são as pessoas que se destacaram naquilo ali. Não necessariamente que essas pessoas vão ser as melhores, mas pelo menos a gente não vai precisar filtrar tanta gente para botar para trabalhar. Ao mesmo tempo que a gente tem essa transformação do Estado, essa transformação da economia,
né, a gente também tem uma transformação da família. O que está acontecendo? O que vem acontecendo ao longo dos anos? Ao longo dos anos, as famílias tinham uma grande quantidade de filhos, 10, 13, 15 filhos, que fosse, às vezes 20 filhos, né, uma mesma família com uma quantidade de filhos enormes, porque a possibilidade de que um deles, ao final da vida, ajudasse aos pais ou tivesse algum recurso de ajudar os pais seria muito maior. O pensamento é óbvio, ou seja, você tem 10 filhos, se 9 deles morrerem ou se 9 deles foram fracassados e um deles ajudar você na sua velhice, já vai ter sido o suficiente. Então, tem esse tipo de pensamento. Existiu uma questão da quantidade de mortes muito grande, tanto na mortalidade infantil quanto na sua taxa de crescimento. Os adultos iriam morrendo muito mais cedo do que morre hoje. Era muito comum que as pessoas morressem antes dos 50, dos 40 anos, né? Então, isso era um pensamento da família, né? Que era da instituição familiar, de termos muitos filhos. E quando isso vai mudando, vai chegando na parte da Revolução Industrial, essa quantidade de filhos vem diminuindo cada vez mais. E o que acontece quando essa quantidade de filhos vai diminuindo é de que o filho acaba sendo um imperador dentro de casa, no sentido, olha, o pai e a mãe se reúnem e falam assim, olha, já que a gente não vai ter tanto filho quanto a gente tinha antes, então esse filho que a gente tem agora, a gente vai cuidar o máximo possível para que ele tenha o melhor futuro que a gente poderia imaginar para ele. Então, a família, o pai e a mãe se reúnem em torno do filho para que ele tenha um bom futuro. Então, aquele filho acaba se tornando um imperador, uma espécie de imperador da família, onde todas as atenções eram voltadas para eles. Então, avançando praticamente uns 40 anos aí nessa história, mais 40 anos nessa história, quando chega por volta do ano de 1960, na década de 60, na verdade, principalmente em 1963, quando tem um marco histórico, né, dos movimentos contraculturais, principalmente com relação à liberdade da mulher e a questão da comparação da mulher dentro da sociedade com relação ao homem, e a gente tem uma mudança drástica dentro da família também. A mulher começa a sair de casa para ir trabalhar, a mulher tem uma independência com relação às decisões que ela está tendo, e em momento nenhum eu estou dizendo que isso deveria acontecer ou não. Isso é uma discussão que é ponto pacífico, né? Não tem o que discutir com relação a isso. Eu só estou pontuando o que estava acontecendo ali naquela época e o que veio acontecendo, no sentido de que, a partir daquele momento, a mulher deixa de ser um dependente daquela estrutura familiar, enquanto o homem sendo o chefe da família. A mulher começa a ter uma autonomia muito maior e, por uma pressão também econômica, ela começa a ir a trabalhar. Quando ela começa a ir a trabalhar, aquela estrutura que existia, onde o pai e a mãe voltavam a atenção para o filho, essa estrutura começa a se desmoronar. Nessa estrutura desmoronando, a gente começa a ver também uma mudança drástica dentro da escola. Afinal de contas, a escola sempre esteve baseada nessa responsabilidade da família, ou no acompanhamento da família dentro do desenvolvimento do aluno, porque esse núcleo familiar que existia dava o suporte para a escola para que ela funcionasse enquanto modelo educacional. Ou seja, a escola passa um exercício para casa, né? Passa o professor não tem tempo de fazer todas as atividades com o aluno dentro da sala de aula, então ele precisa passar as atividades para casa. Um outro motivo para isso é de que o aluno precisa, por si só, estar fazendo aquele exercício para que ele possa aprender aquilo ali. Aprender e entender é totalmente diferente. Eu fiz um vídeo sobre isso, ele está aqui no card, vou deixar aqui no card para você. Então, quando o aluno leva essa tarefa para casa, o que significa que a família tem que não só dar apoio, não só incentivar e até mesmo ajudar. É óbvio que a família tem a limitação, mas ela participa intensamente e claramente dentro desse processo educacional.
quando a mãe sai de casa e ela começa a ir trabalhar, começa a deixar o filho mais sozinho com a empregada ou mais só dentro da escola, essa estrutura de suporte ou de incentivo ao aluno começa a se desmantelar. Então, de acordo com o que a gente vai chegando na década de 90, nos anos 2000, a gente vai começando a perceber que essa estrutura vai ficando cada vez mais exagerada ou vai ficando cada vez mais exposta. Ou seja, o filho acaba se tornando uma lista de um item na lista de tarefa. Ou seja, eu tenho que consertar a geladeira, eu tenho que contratar uma empregada, eu tenho que levar o carro para consertar, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que fazer compras, inclusive eu tenho até que cuidar do meu filho. Opa, mas existe um local onde tradicionalmente eu posso colocar o meu filho enquanto eu estiver tentando fazer as coisas. Que local é esse? Esse local se chama escola. Então, essa passagem desse modelo social acaba transformando a escola, onde ela era um modelo onde poderia estar fazendo uma diferença na vida do aluno, para um simples depósito de criança, ou seja, os pais não estão mais participando dentro do processo educacional, né? Mesmo que o processo educacional já tivesse algumas falhas, os pais estavam ativos, participando, e eles tinham condições de, no mínimo, ir orientando os filhos. Quando esse processo acontece, né, da saída dos dois pais de casa e o filho começa a ser criado pela empregada doméstica ou então pela própria escola, a coisa começa a perder um sentido e começa a se transformar em uma outra coisa. Ou seja, antes era uma escola onde existia uma parceria de educação ou de instrução entre a escola e os pais, e depois, quando a gente vai avançando, chegando próximo dos anos 2000, a gente vai transformando a escola num simples local, onde eu não tenho condições de dar atenção ao meu filho, né, e eu vou colocar ele em algum lugar. Nessa hora, a escola está transformada num simples depósito de criança. Por um outro lado, tem a vertente o crescimento ou o desenvolvimento do professor. O professor, até um determinado momento, né, a gente veio como sendo o centralizador das informações, ou seja, a humanidade tinha uma pessoa que era o chefe de tribo lá há 2.000 anos, 5.000 anos, que passava as informações para a tribo. Depois a gente teve dando passos muito largos, a gente teve a criação do livro, onde a gente começa a se tornar independente. Depois a gente tem o professor que centraliza essas informações, concatena, né, mastiga e devolve para o aluno de uma forma mais compreensível, ou seja, o professor centralizava uma determinada quantidade de informações, né, que ele tinha acesso àqueles livros ali, ficava mais fácil propagar. Porém, de acordo com o que a gente vai evoluindo na história, a gente vai vendo que o professor vai perdendo esse status por outros motivos. Dentre eles, atualmente, o principal motivo, que é bem claro, é a questão da internet, que acaba substituindo tanto o livro quanto o professor, no sentido de ser um local, um banco uma central de informação onde as pessoas podem estar estudando sozinhas. Mas mais do que isso, foi a questão da passagem, da começar a passar a responsabilidade para o professor de educar o filho, né, dos pais estarem transferindo a responsabilidade de criar aqueles filhos ali. Então o professor é como se os pais estivessem exigindo do professor que o professor fosse o responsável por estar desenvolvendo aquela criança ali única e exclusivamente. E detalhe, e que se você errar, eu vou cobrar de você como se você fosse o 100% responsável por aquilo ali. Eu não tenho responsabilidade nenhuma. Ou seja, a mudança, a passagem da desvalorização do professor e a exigência de cada vez mais por uma situação econômica, numa situação social, se transformou dessa forma e tem uma tendência a piorar cada vez mais, ficar cada vez mais intenso com relação a isso.
com essa pandemia que a gente está tendo agora em 2020, a gente está vendo o desespero que os pais estão tendo de ter as crianças dentro de casa. Primeiro, que eles não conseguem lidar com os pais, com os próprios filhos, no sentido de suportar, conviver com os filhos e lidar com os problemas que os filhos geram, né, naquele ambiente ali, que eles não estão acostumados a mais lidar com isso. É uma geração totalmente diferente da década de 40, da década de 50, onde os pais estavam convivendo o tempo todo com filhos e sabiam lidar com inúmeras situações, né? Então, além dessa situação, a gente ainda está vendo a questão da problemática de que os pais trabalhar em casa com os filhos, né, dentro de casa, é uma situação extremamente complicada. Ainda mais se o trabalho começa a exigir que você vá para a empresa, né, que você não possa fazer um trabalho remoto, você vê mais ainda um problema com quem ou aonde eu vou deixar o meu filho para eu ir trabalhar e para eu manter o meu sustento, para manter sobrevivendo nessa sociedade. Isso, no ano de 2020, foi um marco importante da família entender a gravidade e a intensidade que a escola tem dentro da vida deles, a importância dos alunos estarem indo para a escola. O que falta mudar agora é essa concepção de que a escola não é só um depósito de criança, não é só um local onde a criança vai ficar ali dentro de um determinado tempo, né? Como eu falei, tem pais tem pais ou responsáveis que lidam com as crianças como se fosse mais uma lista de tarefas. Eu contei no outro vídeo aqui o caso onde a gente estava tendo um problema com um aluno, a gente chama o responsável, tenta chamar o responsável da escola e a mãe pega e fala assim: olha, eu não posso ir porque eu tenho que ir na manicure, olha, eu não posso ir porque eu tenho que ir no cabeleireiro. Olha, como assim? É como se você botasse duas tarefas para serem avaliadas quem tem prioridade. Entre você ir fazer a unha ou resolver um problema do seu filho, você está dando prioridade a fazer a tarefa de você ir fazer a sua unha. Eu não estou dizendo que não é importante, eu não estou dizendo que você não deva fazer essa unha. Agora, alguma coisa aí tá problemática. E, além disso, tem as questões dos pais, por exemplo, de casos de pais de famílias pobres, de famílias humildes, que saem de casa 3, 4, 5 horas da manhã e voltam em casa 11 horas da noite, meia-noite, 1 hora da manhã, né? Basicamente não veem os filhos durante 5 ou 6 dias da semana, né? Porque estamos trabalhando, mas mesmo nas classes de elite, a gente vê também situações que são, vamos dizer assim, a mesma comparação. O pai fica sumido dentro de casa, né? O filho não tem aquela representatividade ou não tem o apoio da família, porque o pai está viajando, está montando um negócio na China, ou está fazendo alguma estrutura de negócios na Europa e está passando 6 meses, 1 ano, ou então viaja 2 meses e passa 2 dias em casa, viaja mais 3 meses e volta para mais uma semana. Ou seja, a estrutura familiar que a gente tinha no passado está desmantelada. Independente do que tenha acontecido, a gente não tem mais aquela estrutura familiar que a gente tinha anteriormente. E a maneira como a gente criou de estar desenvolvendo o ensino dentro da escola, a gente é dependente da família, porque não tem como a escola educar o filho sozinho, né? Isso é um paradoxo muito grande. Falando um pouco sobre isso, a escola ela tem diversas funções. Apesar da principal função dela ser instruir os alunos, ou seja, de passar determinados conhecimentos, como eu falei anteriormente, a escola é um modelo econômico que viabiliza para as famílias ou para a sociedade de que as crianças sejam instruídas da melhor forma possível. Mas, além disso, a escola tem um outro papel, que é a questão da socialização. A criança vai para a escola para socializar. Se a gente deixasse só as crianças dentro de casa, a família não é apta, não consegue, não tem habilidade de fazer uma instrução
para de mostrar, fazer uma educação, de mostrar para a criança como é que funciona a sociedade ou como ela deveria se comportar dentro da sociedade. Precisa de um ambiente dentro da comunidade que faça isso. Tem até uma frase que é super, super conhecida que fala que é preciso de uma comunidade inteira para se educar uma criança. É um provérbio africano, se eu não me engano. Então, é exatamente isso. A escola tem esse papel de fazer o papel da sociedade, de mostrar como que a criança pode se socializar ou pode conviver em sociedade melhor, porque os pais por si só não conseguem fazer isso. Então, existem diversos papéis. O problema é que quando a gente confunde a educação com instrução e exige com que a escola saiba o que ela tenha que fazer ou qual é o caminho que a criança deve seguir, isso se torna um problema muito grande. Quando a família passa para a escola a responsabilidade dela saber o que é melhor para o filho dela, é a mesma coisa dela dizer, olha, eu estou dizendo que o Estado ou que uma empresa particular, a escola particular, que é uma empresa, ela sabe como o meu filho deve se comportar no futuro, ou o que ele deve se comportar, como ele se deve comportar no futuro, se ele vai ser médico, se é melhor ele ser médico, se ele é melhor ser engenheiro, se ele é melhor ele ser artista, ou o que for. A gente não conseguiria exemplificar em termos de qual direção a criança deveria seguir. Cada ser humano é um ser humano individual, no sentido de uma história particular, e a escola, por si só, ela já, como eu falei, como eu venho falando aqui, era uma instrução de massa. Não tem como a gente personalizar a educação dentro da estrutura escolar atual. Por que a gente não tem como estruturar isso? Porque a escola, se ela começar a personalizar, ela precisa de uma estrutura muito maior do que ela tem. Ela precisaria estar tendo muito mais recursos do que ela tem. E acabaria se tornando inviável esse modelo econômico que a gente tem atualmente. Mas fala assim, mas Emanuel, existem escolas que fazem isso, onde dá atenção individual para as crianças, e as crianças falam com relação fazem o que elas querem ou o que elas têm vontade. Tudo bem, existem esse tipo de escola pelo mundo inteiro, espalhados. Um dos grandes casos famosos é o caso da Escola Ponte. Mas se esse modelo fosse funcional para uma grande massa, ele já teria explodido. E é exatamente isso que acontece. Esse tipo de escola funciona dentro de uma comunidade pequena ou dentro de um grupo pequeno de alunos. Pega o município do Rio de Janeiro, por exemplo, que são 700 mil alunos, praticamente 700 mil alunos, 640 mil alunos, né? E tenta aplicar esse modelo onde cada aluno vai falar o que ele quer fazer, ou o que ele desejaria fazer, ou então qual é a vontade dele naquele dia dele estar estudando. É simples, esse modelo econômico não funcionaria se ele fosse personalizado e se ele tiver que ser em massa. Então, de uma maneira geral, a gente precisa entender que a escola é um ensino em massa e que não tem como personalizar isso. Quando a família pede para a escola, exige da escola com que ela dê uma educação personalizada, isso é basicamente um pedido impossível, e quando ela exige do professor, quando ela exige da escola de que ela eduque o filho dela, ela está simplesmente transferindo a responsabilidade dele enquanto pai de saber o que é melhor para aquele ser humano ali que veio a nascer. De uma maneira geral, a escola é um depósito de criança atual devido à situação econômica e à transformação da estrutura familiar, principalmente por conta dos movimentos sociais e das questões econômicas. E atualmente a gente precisa ter um movimento de entender que a gente precisa transformar essa escola em um novo ambiente escolar.
A questão é que esse novo ambiente escolar é muito difícil que a gente consiga definir um profissional de uma área em específica ou uma área, vários profissionais de uma área específica consiga definir qual é esse novo caminho a ser seguido. Essa solução é uma solução extremamente complexa que envolve várias áreas de conhecimento e várias situações que dependem da questão cultural da família, da política e de várias outras implicações. E que, enquanto a gente não tiver essa outra solução, o que a gente precisa fazer, no mínimo, é conscientizar as famílias ou conscientizar os responsáveis ou os pais pelas crianças de que esse modelo que a gente tem hoje, enquanto a gente não acha um outro modelo, ele é dependente da família, de participação e interação da família dentro da escola. Como eu citei o exemplo, a criança precisa aprender determinados conhecimentos e ela precisa passar por processos que ela esteja sozinha fazendo os exercícios ou que ela esteja, no mínimo, tentando fazer aqueles exercícios ali, e para isso ela precisa ser incentivada, porque o percurso é árduo, o percurso de aprendizagem para qualquer área de conhecimento precisa passar por determinadas dificuldades. O processo é esse. E enquanto a sociedade não encara não utilizar os pais enquanto uma referência, no mínimo uma referência ou um incentivo ou uma coparticipação dentro da escola, a gente vai estar com um problema muito grande dentro das mãos. Fica a reflexão. Este canal precisa e depende de você. Se você puder, aqui na descrição do vídeo tem os links para a campanha no Patreon, para você fazer a sua doação para o canal. Com essa ação, será possível continuar seguindo em frente, independente e isento de interferências. Além disso, você mantém uma porta aberta para que a sua voz e ideias tenham visibilidade na sociedade. Vamos juntos melhorar a educação. Ajude a patrocinar o canal. Se você não pode fazer uma contribuição financeira, tudo bem, não se preocupe ou fique chateado. Você pode sempre ajudar deixando o seu like nesse e nos outros vídeos, fazendo o seu comentário e as suas sugestões ou compartilhando os vídeos com os seus conhecidos. Você também pode assistir os outros vídeos do canal ou participando das comunidades do canal que estão linkadas na descrição desse vídeo também. Cada pequena contribuição ajuda. Não estamos sozinhos, vamos juntos. Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo. Um abraço.